a gente escolhia P e Q com P2 menos 4Q não quadrado, né? E você definia sequências. Alfa é P mais raiz de D sobre 2, onde D é P2 menos 4Q, né? E a gente define sequências UNVN por alfa elevado a n igual a alfa m, né, em geral, igual a Vm mais o m raiz de D sobre 2 para todo m natural. E essas sequências satisfazem recorrências de ordem 2, então como é que elas são? O 0 é 0, o 1 é 1, e o m mais 2 é P o m mais 1 menos Q o m. Por outro lado, o V0 é 2, né? O V1 é P. E o Vm mais 2, vocês fazem a mesma recorrência, é PVm mais 1 menos QVm. De novo, essas igualdades valem para todo m natural. Então, sabendo os primeiros termos, a gente sabe todos. A ideia é que a gente vai usar essas sequências para obter teste de primalidade. A gente tinha provado vários resultados sobre elas na aula passada, mas não todos os resultados relevantes. Eu vou passar para a proposição 16 nas notas, né? Não sei se vocês ainda têm. Como eu falei, eu vou ter uma versão um pouco melhor dessas notas. Idealmente, eu entrego para vocês mais tarde, no meio da aula do Luciano. Eu ainda tenho que imprimir, acabar de ajeitar umas coisas, mas está basicamente pronta. Mas vamos lá, a gente vai provar o seguinte. Então, n é um inteiro ímpar. Seja, né? Seja n maior que um inteiro ímpar. Então, isso vai dar um teste de primalidade, né? Então, essa proposição é de um tal Morrison, mas ela é análoga ao teste de Pocklington. Que era um teste de primalidade baseado na fatoração de n-1. Aqui a gente vai ter um teste de primalidade baseado na fatoração de n mais 1, usando essas sequências recorrentes. Então, n maior que 1 inteiro ímpar, vamos botar um n maiúsculo, né? Que é um cara que a gente quer saber se é primo ou não. Então, para que a gente saiba, pelo menos parcialmente, a fatoração de n mais 1, se n mais 1 é FR, e existe um inteiro D primo com n. Tá, ok, para todo fator primo R de F. Existe uma sequência, né? Existe uma sequência de Lucas do tipo N, quer dizer, o MR. Esse R é só para dizer que para cada primo tem uma sequência, a sequência pode depender do primo. Podem ser sequências diferentes, mas a sequência existe para alguma escolha de P e Q, ou mais propriamente de PR e QR, né? O P e o Q podem depender de R, né? Associada a inteiros PR e QR. E um
inteiro MR primo com N, né? Primo com N e com o discriminante, né? Menos 4QR. Uma coisa que a gente vai exigir do... Uma coisa que a gente vai exigir do discriminante é que ele sempre seja congruente a esse D, que é um inteiro fixo, cadê o D? Não, inteiro D' com N, D vezes um certo quadrado, que é do mesmo tipo quadrático que o D, né? Então, isso é congruente a D vezes MR ao quadrado módulo N. Tá ok. N divide o N mais um R. Né? Nzão, né? Nzão mais um R. E N é primo, quer dizer, MDC entre N e o Nzão mais 1 sobre R. R é 1. Então tem esse negócio da ordem, né? Quer dizer, esse negócio está dizendo que a ordem módulo N dessa sequência UR vai ser um divisor de N mais 1, mas não vai ser um divisor de N mais 1 sobre R. Isso vai ser importante na prova. Né? Então, cada fator primo, digamos L de N, satisfaz L congruente ao símbolo de Legendre, DL, módulo F. Muito bem. Então tá. Então a gente tem... Então esse resultado vai ser importante para a gente, né? Deixa eu só enunciar um corolário, eu já aprovo a proposição e o corolário. O corolário é mais interessante, ainda que é um critério, que é uma coisa que garante primalidade, né, nas condições acima. Se F for maior que R, então N é primo. Né? Muito bem. Bom, vamos provar a proposição? O que acontece? Bom, você tem essas sequências. A gente sabe que essas sequências, elas... Se você olha essas sequências módulo N qualquer, né? Aqui a gente vai olhar módulo Nzão. Nessas sequências, o M módulo Nzão, em geral, elas ficam periódicas a partir de um certo ponto. Muitas vezes elas são puramente periódicas. Mas se elas tiverem para algum valor positivo de M, se o M for múltiplo de N, então isso vai acontecer periodicamente, vai acontecer para todos os múltiplos de M. Existe uma ordem, né? A gente provou essas coisas, que tem a ordem módulo U, se você quiser, tem a ordem módulo N de UR, né? Que é o mínimo se você quiser, dos T's positivos, tais que N divide o T. Depende desse negócio. É tal que o conjunto dos T's positivos
tais que esse conjunto, né, tal que n divide o TR, é exatamente, quer dizer, um termo da sequência é múltiplo de n se somente se o t é múltiplo da ordem, quer dizer, vai ser k vezes a ordem n de UR com k maior que k inteiro positivo, né? Então a gente provou essas duas coisas, né, quer dizer, a gente definiu a ordem desse jeito e provou essa caracterização do conjunto dos termos múltiplos de n da sequência. Isso vale para um n qualquer, né? A ideia é que a gente vai usar isso não para o n, mas para o L. A gente pegou um fator primo L de n, né? E a gente tem essa mesma definição, né? Trocando o n por L. Então, essa ordem módulo L de UR é o menor termo, é o índice do menor termo da sequência, que vai ser múltiplo do L. Né? Então, você pegou, né? Não, esse L aqui é um fator primo qualquer de n. Então, seja L fator primo de n, tá? O que acontece o que as hipóteses da proposição estão dizendo sobre isso, né? Olha, o L é um fator de n, que é um fator, que é um divisor de n mais 1R, né? Portanto, a ordem módulo L de UR divide n mais 1, tá? Agora, como o MDC entre n e o n mais 1 sobre R é 1, né? O L, que é um divisor de n, não pode dividir esse cara, senão o MDC ia ser múltiplo de L. Então, o L não divide o n mais 1 sobre RR. Ou seja, a ordem módulo L de UR não divide n mais 1 sobre R. Tá? Então, quer dizer, eu gostaria de poder concluir que a ordem é igual a n mais 1, mas, por outro lado, a ordem módulo L de qualquer sequência de Lucas dessas, né? A gente provou em outra proposição, né? Deixa eu até ouvir o número para a gente. Né? Deixa eu lembrar aqui no cantinho a proposição que a gente provou da vez passada. Né? Se n diferente de 2 é primo, o n vai ser o L aqui, né? É primo, n não divide Q, n não divide D, e D, então, né, quer dizer, isso é uma coisa, um resultado de duas proposições, né? O caso em que D é quadrado módulo N, o caso em que D não é quadrado módulo N. Em qualquer caso, N divide o índice N menos Dn. Né? Então, isso é uma coisa um pouco análoga ao pequeno teorema de Fermat. Só que em vez de N menos 1, às vezes é N menos 1, às vezes é N mais 1. Depende de se N é quadrado módulo, se D é quadrado módulo N ou não. Então, o que acontece nesse caso, né? No nosso caso, o L é um fator de N mais 1, vai ser obviamente primo com N, etc. Nesse caso, né?
o nosso resultado está dizendo que o L divide para todo R, né? O R, né? Porque aquele índice não depende de qual sequência de Lucas a gente está tomando. Aqui é sempre L menos DL. O D sim depende do R, né? Então o D eu devia escrever DR, né? Só que o DR módulo Nzão, e o Nzão é múltiplo de L, então módulo L, né? Mais DR é congruente a DMR ao quadrado. Quer dizer, é D vezes 1 quadrado módulo N, portanto módulo L, né? Porque L é um divisor de N, né? Então segue diretamente dali, portanto, DRL é a mesma coisa que Dzinho L. Né? Logo, L divide o R, L menos Dzinho L. Mas então, a ordem módulo L de UR divide L menos Dzinho L. A gente sabe que, por outro lado, que a ordem módulo L de UR divide... Então, quem que é R, né? R é um fator primo de F. Então, como a maior potência de R que divide F tem que dividir que divide F, na verdade, que divide N mais 1, né? Em particular, que divide F. Quer dizer, o F é um divisor de N mais 1. A maior potência de R que divide N mais 1 é um múltiplo da maior potência de R que divide F. Mas a maior potência de R que divide N mais 1, eu afirmo que isso tem que dividir R é primo, né? E isso, eu afirmo que isso tem que dividir a ordem L de UR. Vê se vocês concordam. Porque a ordem L de UR divide N mais 1, mas não divide N mais 1 sobre R. Para isso acontecer, ela tem que ser um divisor de N mais 1, quer dizer, tem que ser um produto de potências de primos que dividem N mais 1. Você olha para o primo R. O primo R está a uma certa potência. Se você tem uma certa potência nessa ordem. Em N mais 1 sobre R, ele não está na potência máxima, está na potência 1 a menos da potência máxima que divide N mais 1. E você só dividiu por R, os outros primos estão todos com a potência máxima. E deixou de ser múltiplo da ordem. O único jeito disso acontecer é que essa maior potência de R que divide N mais 1 divida a ordem módulo L de UR. Então, essas duas coisas juntas, o fato da ordem dividir N mais 1, mas não dividir N mais 1 sobre R, garante que a maior potência de R que divide N mais 1 tem que dividir a ordem L de UR. Isso é verdade para todo fator primo R de F. Né? Portanto, a maior potência de qualquer fator primo de F tem que dividir essa ordem, então F tem que dividir essa ordem. Então F divide a ordem L de UR. Né? Agora, a ordem L de UR divide isso, portanto, F tem que dividir L menos DL. E, portanto, L é congruente a DL módulo F, que é o que eu queria provar. Tá? Se pensarem bem, é análogo ao Pockley, então só que a gente substituiu o pequeno teorema de Fermat, que era importante no Pockley, por essa afirmação aqui, e a gente substituiu essas coisas da ordem por essa noção de ordem para as sequências de Lucas que a gente fez da vez passada. Isso é uma versão do pequeno teorema de Fermat para isso. Agora vamos provar o corolário, né? Tentar provar o corolário. Agora,
se f é maior que r, né, você pega, seja L fator primo de n. Então, L é congruente a DL módulo F. Né? Ou seja, L divide F menos DL, em particular, o L como é que é? O F divide L menos DL, né? Então, o F em particular é menor ou igual a L menos DL. E, portanto, o DL pode ser mais 1 ou menos 1, né? Então, o L tem que ser maior ou igual a F menos 1. Tem que ser maior ou igual a F mais DL, que é maior ou igual a F menos 1, porque o DL ou é 1 ou é menos 1. Né? Mas acabou, né? Porque o F é maior que R, né? Portanto, o L ao quadrado é maior ou igual a... Eu quero concluir que o L é grande demais para ser... Vamos ver as possibilidades, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo... Olha, o F é maior que R, o N é FR, né? N é FR, que é menor ou igual a FF menos 1. Tá? Se o L, ainda que o L fosse se você pega o L, o menor fator primo, né? Isso é verdade para um fator primo de N qualquer. Se L é o menor fator primo de F, se é o menor fator primo de N, perdão, como N é o FR, né, o L tem que ser menor ou igual a R. Mas o R, como a gente viu, é menor ou igual a F menos 1, né, porque o L é menor que o R é menor que E. Então, esse é menor ou igual a F menos 1. Portanto, o L tem que ser igual a F menos 1. O F menos 1 é primo, né? Eu devia supor que o N é ímpar, deixa eu ver. Devia, né? Inteiro ímpar, desculpa, isso está escrito na proposição. Né? N maior que 1 é ímpar. Mas N é ímpar, L igual a F menos 1 é primo, porque tem que valer a igualdade, né? E o L tem que ser igual a R. E o N é FR, mas o fato do R ser F menos 1 já complica, né? Porque o N tem que ser F menos 1. E FF menos 1 é sempre par, absurdo, né? A ideia é que F menos 1 é muito grande. A ideia é que, em geral, o F menos 1 vai ser maior que a raiz quadrada de N, você não pode ter um fator primo desse. Se o N é FR, né, a menos que o R seja 1, né, mas se o R é 1, né, se o R é 1, o N é igual a F, você tem um fator primo maior ou igual a F menos 1. O fator primo tem que ser o próprio F, né? Para o F menos 1 dividir F, o F é ímpar, né? O F é pelo menos 3. Então, deixa eu só botar esse comentário, né? Se R é igual a 1. Se R é igual a 1, o N é igual a F. O L, Nzão é igual a F. O L divide Nzão. E o L é pelo menos F menos 1, que é Nzão menos 1.
Né? Então tem um fator primo que é no mínimo nzão menos 1, o nzão é pelo menos 3, então não tem jeito, quer dizer, o L é n e n é primo. Então esse é um caso meio trivial, mas em qualquer caso, quer dizer, no caso em que o R é maior que 1, você tem um absurdo, porque o n teria que dar par, por ter um fator primo, para o caso do menor fator primo de n, ser no mínimo f menos 1, e f é maior que r, quer dizer, o f é maior que a raiz quadrada de n em particular. Então, nesse caso, a gente tem um absurdo, porque o único jeito era se o n fosse f menos 1, mas aí seria par. E no outro jeito, se o Rzão for 1, o n tem que ser f, tem um fator primo que é pelo menos f menos 1, então o fator primo tem que ser o próprio f e o n tem que ser primo, não tem jeito. Então, a ideia do corolário é que essa congruência implica que todos os fatores primos são grandes demais, e você acaba não tendo jeito, o único jeito é o n sendo primo, está num fator primo só, portanto, então, não tem contradição nenhuma. Mas em qualquer outro caso tem uma contradição. Então, tem esse critério, que é, como eu falei, análogo ao critério de Pocklington, né? Agora a gente tem uma última proposição antes de provar o critério de Lucas-Lehmer. De novo, por que o critério de Lucas-Lehmer é tão interessante? Porque ele fornece os maiores primos conhecidos há muito tempo. Atualmente, os 10 maiores primos conhecidos são dados pelo critério de Lucas-Lehmer, né? Então, ou seja, são primos de Mersenne. O critério de Lucas-Lehmer é um critério específico para testar a primalidade de números de Mersenne. E a gente falou dele rapidamente quando a gente deu essa aula sobre primos de Fermat de Mersenne. Nós vamos voltar a falar dele de novo hoje. Mas primeiro uma proposição anterior, que diz o seguinte: seja n maior que um inteiro ímpar, então, se para todo fator primo R de n mais 1 existem PR, que é R inteiros, com MDC de DR, de novo DR, é P2, PR2 menos 4QR2, né? MDC de DRN igual a 1, né? Onde DR é PR2 menos 4QR, né? Como sempre, tais que a sequência de Lucas associada UKR satisfaz o n mais 1R é múltiplo de n, quer dizer, congruente a 0 módulo n. E MDC de n mais 1 sobre R, n, igual a 1, então n é primo. Então é parecido com o anterior. As hipóteses são um pouquinho diferentes. Vamos olhar para ele. No sistema inteiro ímpar, a gente está supondo que para todo fator primo de n mais 1, agora você não tem a fatoração, agora para todo fator primo de n mais 1, você tem esse PR que é R desse jeito, né? Que tem uma sequência de Lucas, né, daquele tipo, para alguma escolha de PR que é R, que satisfaz esse negócio, que o n mais 1R é múltiplo de n, mas se você olha para a mesma sequência com índice n mais 1 sobre R, ela não só não é múltiplo de n, mas é prima com n. Então, se você conseguir isso para todo fator primo de n mais 1, você conclui que n é primo, né? Qual que é a diferença da proposição anterior, que ainda está no quadro, né? É que tem essa hipótese que o discriminante é sempre congruente a d vezes 1 quadrado módulo n, né? E aqui a gente não tem mais
essa hipótese. Por outro lado, não tem fatoração aqui, quer dizer, ali a gente só supunha que isso é verdade para todo fator primo de f, onde f é um certo fator de n mais 1. Aqui a gente está supondo que isso vale para todo fator primo de n mais 1. Né? Então, vamos ver. Tá bom. Então a gente vai, de novo, usar as mesmas coisas, só que de um jeito um pouquinho diferente. Então deixa eu apagar essa. Não, a gente não está interessado só no critério de Lucas Lehmann. Esse critério que eu acabei de apagar do Portman, então ele é um teste, em particular o corolário dele, né? É um teste de primalidade que funciona muitas vezes quando você sabe bastante bem qual é a fatoração de n mais 1. Então tem muitos primos na lista dos maiores primos conhecidos que são, por exemplo, um múltiplo de uma potência de 2 muito grande, um múltiplo cujo coeficiente é muito menor que a potência de 2, menos 1. Primos de Mersenne são potências de 2 menos 1, mas você pode ter coisas tipo, sei lá, 3 vezes 2ak menos 1, 5 vezes 2ak menos 1, sei lá, coisas assim. E tem muitos primos na lista dos maiores primos conhecidos dessa forma. Em geral, você testa a primalidade deles usando coisas parecidas com esse critério do Morrison aqui que eu acabei de apagar e com esse corolário, né? Mas vamos ver, como é que prova essa proposição? De novo, a gente pega um fator primo de n, seja L, fator primo de n. O que esse negócio está dizendo? Está dizendo que, né, como antes, a ordem módulo L de UR divide n mais 1, mais a ordem módulo L de UR não divide n mais 1 sobre R. Né? Porque o L não divide o n mais 1 sobre RR, porque esse cara é primo com n, como o L é um divisor de n, o L não pode dividir esse cara. Então, L não divide esse cara, L divide esse cara, então, a ordem módulo L da sequência divide n mais 1, mas não divide n mais 1 sobre R. Então, a maior potência de R que divide a maior potência de R que divide n mais 1 divide também, né, também divide a ordem módulo L de UR. Por outro lado, a ordem módulo L de UR, né, sempre divide esse negócio, o L menos DRL, né? Que por sua vez divide o N mais 1, né? Divide N mais 1, não, perdão. Isso é L menos 1 ou L mais 1. Isso divide sempre L ao quadrado menos 1. Que é L menos 1 vezes L mais 1. Né? Portanto, o que a gente conclui, né, é que a maior potência de R que divide N mais 1 divide L ao quadrado menos 1. Para todo R que divide N mais 1. Então, N mais 1 tem que dividir L ao quadrado menos 1. Né? Ou seja, em particular, L ao quadrado menos 1 tem que ser maior ou igual a n mais 1, né? Em particular, L ao quadrado é maior que n. Por outro lado, se L é o menor fator primo de n, e n não é primo, a gente sempre tem L ao quadrado menor ou igual a n, né?
Sempre que você tem um número composto, o menor fator primo dele é menor ou igual à raiz quadrada dele, né? E, portanto, a gente tem um absurdo. Que aqui a gente provou que qualquer fator primo de n, em particular o menor fator primo de n, tem que ser tal que n mais 1 divide L ao quadrado menos 1, em particular o L ao quadrado é maior que n. Né? L ao quadrado é no mínimo n mais 2. Né? Mas se você pega L como sendo o menor fator primo de n, desde o início você tem um absurdo. Né? Então pronto, então provamos essa proposição, agora vamos provar o critério de Lucas-Lehmer. Então deixa eu lembrar como é que é o critério de Lucas-Lehmer. Então, a gente define uma sequência. Então, você quer saber se um número da forma, será que? Bom, pega um n maior que 2. A pergunta é assim, 2an menos 1 é primo? O critério de Lucas-Lehmer responde esse negócio. Você define S0 igual a 4 e SK mais 1 é SK ao quadrado menos 2, módulo 2an menos 1, perdão, para todo K natural, né? Todo K maior ou igual a 0. Você define uma sequência recorrente, você pode definir SK mais 1 é SK ao quadrado menos 2 só, não? Mas de fato a gente vai fazer as contas, deixa eu definir só assim, mas é claro que como a gente vai querer saber no fim se isso é ou não é múltiplo de 2n menos 1, basta calcular essas sequências módulo 2n menos 1. Mas então o enunciado é simples e é assim. Então, 2an menos 1 é primo se somente se 2an menos 1 divide S índice n menos 2. Né? Esse é o popular critério de Lucas-Lehmer. E isso é um negócio eficiente para você testar em computadores, porque tem muito a ver com representação em base 2. Os computadores já fazem conta naturalmente em base 2. Né? Essa potência de 2 menos 1, representação binária é 1, 1, 1 com n1. Né? E você tem que fazer essas contas sempre módulo 2n menos 1. Então você faz essas operações e reduz módulo 2n menos 1, com uma operação bem fácil você fazer em binário. E você nunca tem que trabalhar com números maiores que 2n menos 1, porque você sempre está olhando o módulo 2n menos 1. Então é um negócio bastante eficiente. O que acontece é que o pessoal tem testado expoentes muito grandes, por isso que demora. Mas comparado com qualquer outro método conhecido, é um teste de primalidade mais rápido que tem. Mas só fazer um teste para números especiais dessa forma. Mas é tão eficiente que esses números especiais ocupam na lista dos recordes de maiores primos conhecidos, os 10 primeiros lugares. Os 10 maiores primos conhecidos atualmente são dessa forma, potência de 2 menos 1, são primos de Mersenne. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma prova usando essas sequências de Lucas, associadas a certos valores de P e Q, né? No nosso caso, valores fixos de P e Q, sejam P igual a 2 e Q igual a menos 2. Né? O D, que é P2 menos Q, né? Vai ser 6 nesse caso. Não, mas isso não está bom. Isso não está certo, né? Soma é 2, produto é menos 2. Não está certo, sim. Espera aí, deixa eu tomar cuidado para não falar besteira. O que está errado aqui? Quero que as raízes sejam uma raiz de 3 e um menos raiz de 3. Se for sobre 2, vai ser 12. É P2 menos 4Q, desculpa, tanta cabeça ruim, né? É o cansaço.
P2 menos 4Q. Esqueci da fórmula discriminante. É 4 mais 4 vezes 8, 4 mais 8, 12 é 12. Né? Muito bem. Então, alfa, quem que é alfa? Alfa é P mais raiz de D sobre 2. Quer dizer, 2 mais, raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então, isso é 1 mais raiz de 3. Né? 1 mais raiz de 3. Muito bem. A gente vai estar interessado, na verdade... Bom, a gente tem tudo bem, o N é interessante, né? Quem que é o K? O K, a gente tem uma fórmula... né? Porque o conjugado alfa é 1 menos raiz de 3, isso aqui vai ser 1 sobre 2 raiz de 3, 1 mais raiz de 3 AK, menos 1 menos raiz de 3 AK, não sobre 2 raiz de 3. 1 mais raiz de 3 AK vai ser, por definição, né? Como é que é? É VK mais o K raiz de D sobre 2, né? Então, deixa eu escrever isso aqui embaixo, né? 1 mais raiz de 3 AK é VK mais o K raiz de 3. Na verdade, não é o K raiz de 3, é o K raiz de 12, tudo isso sobre 2. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Quando você divide por 2, vai ficar o K raiz de 3 mesmo. O VK é que está sobre 2. É VK sobre 2 mais o K raiz de 3. Né? Mais o K raiz de 3. E o 1 menos raiz de 3 AK é VK sobre 2 menos o K raiz de 3. Daí segue essa fórmula para o K, porque é só diminuir, fazer isso menos isso, vai ficar 2 o K raiz de 3 é isso menos isso. É só dividir por 2 raiz de 3. E para o VK é mais fácil ainda, é só somar. O VK vai ser 1 mais raiz de 3 AK mais 1 menos raiz de 3 AK. Né? Muito bem. Então a gente tem essa fórmula para o VK. A gente vai estar interessado em índices que são potências de 2. O que é o V, digamos, 2AM? V2AM é 1 mais raiz de 3 a 2AM, mais 1 menos raiz de 3 a 2AM. Mas quem que é 1 mais raiz de 3 ao quadrado? Dá 4 mais 2 raiz de 3. Isso aqui, então, isso aqui é elevar ao quadrado, depois elevar a 2AM menos 1. Se você quiser, 4 mais 2 raiz de 3 a 2AM menos 1, mais 4 menos 2 raiz de 3 a 2AM menos 1. Isso aqui a gente pode botar um 2 a 2AM menos 1 em evidência, que não faz muita diferença para o cara ser múltiplo ou não de alguma coisa ímpar, né? Vai ficar 2 mais raiz de 3 a 2AM menos 1. Mais 2 menos raiz de 3 a 2AM menos 1. E se a gente lembra da fórmula do SM, isso aqui é 2 a 2AM menos 1 vezes o SM menos 1. Né? Pois a gente tem uma fórmula para o SN. O SN é 2 mais raiz de 3 a 2AN mais 2 menos raiz de 3 a 2AN para todo N maior ou igual a 0. Isso é uma fórmula que eu não sei se eu falei dela na aula sobre primo de Mersenne, mas a gente pode provar de novo. Isso é uma fórmula fácil de provar, porque ela é verdade para n igual a 0, não é? Para n igual a 0, você dá 2 mais raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3, que é 4. Né? Então a fórmula para 0 está certa. Ele é fácil de provar por indução, né? De fato, Sn mais 1, Sn ao quadrado menos 2. Quanto é que é Sn ao quadrado? Vai ter 2 mais raiz de 3 a 2AN mais 1. Quanto é que é x mais y ao quadrado? É x2 mais y2 mais 2xy, né? Deixa eu escrever primeiro o x2, depois o y2. Agora, xy dá 1, né? Porque 2 mais raiz de 3 vezes 2 menos raiz de 3 é 1. Então, 2xy, que vai aparecer aqui, é 2. Como eu diminuí 2, sumiu. Né? Não deu certo. Tá, então tem essa fórmula para o SN. Então aí as coisas estão começando a conectar. Tem essa fórmula para o SN e tem essa igualdade que relaciona o V2AM com o SM-1.
E, de fato, isso aqui, 2AN menos 1 é ímpar, né? Esse cara aqui, por exemplo, se você quer... Você faz M igual a N menos 1, né, para ter o SN menos 2 aqui. Então, esse negócio vai ser múltiplo de 2AN menos 1, se somente se o V índice 2AN menos 1 é múltiplo de... Então, o que a gente quer provar, né, é equivalente ao seguinte. Que 2AN menos 1 é primo, se somente se 2AN menos 1 divide V índice 2AN menos 1. Né? Então, a gente reformula o critério de Lucas-Lehmer desse jeito. Não é porque isso aqui vai ser 2A2AN menos 2. SN menos 2. E essa potência de 2 não faz nenhuma diferença sobre ser múltiplo disso, porque isso é um número ímpar, né? Que é primo, qualquer potência de 2. Tá bom. Então a gente quer provar isso. Tá bom. Então vamos lá. Vamos provar alguma direção, por exemplo, a volta. Né? Então a gente vai provar que se o teste de Lucas-Lehmer der certo, quer dizer, se o SN-2 for múltiplo de 2AN-1, então 2AN-1 tem que ser primo. Então suponha que é, 2AN-1 divide V índice 2AN menos 1 divide V índice 2AN menos 1. N-1 aqui é expoente. Vou tentar comparar com coisas como a proposição anterior, essas coisas, né? A gente está querendo testar a primalidade justamente desse número, 2 elevado a N menos 1. Eu gostaria que para qualquer fator primo desse cara mais 1, quem é esse cara? É 2AN menos 1. Se você somar 1, dá 2AN. 2AN só tem um fator primo, que é 2. Então isso é particularmente conveniente para a gente usar coisas como aquela proposição. Que o único fator primo de 2AN menos 1 mais 1, que é 2AN, é 2. Né? Então basta ver que para o 2, né, você consegue uma sequência dessas, e bom, em sequência a gente vai certamente fazer essa escolha, né? P igual a 2, Q igual a menos 2. O discriminante é 12, que é primo com 2AN menos 1, né? O único caso em que 2AN menos 1 é múltiplo de 3, no caso que a gente está interessado, é quando N é par, né? Mas a gente vai pegar um N ímpar, porque deixa eu tentar explicar. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que 2AN menos 1 não vai ser múltiplo de 3, porque esses V's daí, o V índice potência de 2, se a gente olha para a fórmula dele, ou se você quiser o SM menos 1, o SM menos 2, vamos ver como é que ele se comporta no módulo 3. S0 é 1 módulo 3. O S1 é 1 ao quadrado, 1 menos 2 é menos 1 módulo 3. O S2 é 1 menos 2 é menos 1 módulo 3. Todo mundo aqui é menos 1 módulo 3. Né? Uma observação geral é que 3 não divide VK. Quer dizer, 3 certamente não divide SK para nenhum K. Né? Portanto, 3 não divide V índice 2AN menos 1. Então, não tem risco de ser múltiplo de 3. Portanto, como isso aqui divide isso, né, daqui segue que 3 não divide 2AN menos 1. E daqui segue que o MDC entre 12 e 2AN menos 1 é 1. Eu precisava checar isso para garantir que
o discriminante dessa recorrência nossa, né, é primo com n. Então isso é importante. E agora tem hipótese sobre a sequência de Lucas. O que tem a ver o n com Vn, né? Se a gente olhar bem, a gente tem aquela identidade. Isso aqui eu estou olhando para o V índice 2an menos 1. O U índice 2an tem aquela fórmula simpática igual ao U índice 2an menos 1, V índice 2an menos 1. Né? Se você fizer o 2K em geral, né? O 2K, você 1 raiz de 3 a 2K menos 1 menos raiz de 3 a 2K, fatora. Como 1 raiz de 3AK menos 1 menos raiz de 3AK, vezes 1 raiz de 3AK mais 1 menos raiz de 3AK. Quer dizer, de um lado você tem o UK, do outro você tem o VK. O K vezes VK é igual ao U2K. A gente provou essa identidade em geral, né, para sequências de Lucas, em particular vale nesse caso. O índice 2an é o 2an menos 1, V é 2an menos 1, e por hipótese, isso aqui é múltiplo de 2an menos 1. Ou seja, 2an menos 1 divide o 2an. Né? Que é exatamente o U índice esse cara mais 1. Né? Agora, eu afirmo que o 2an menos 1 não divide o 2an menos 1. Porque quem que é o MDC de UK e VK? Né? Então, quem que são... Né? Quem são, por exemplo, o 0 e o V0? Não? O 0 é 0. Né? O 0 é 0, o V0 é 2. Então, se a gente fizer o 1 vai dar... E como é que é o 1? Vai dar 1, né? O V1 dá 2 também, né? Em geral, a gente tem essas mesmas recorrências, quer dizer, o n mais 2. Mas eu estou querendo relacionar... O que eu estou querendo mostrar é que o MDC entre o K e o VK é sempre uma potência de 2. Vamos ver se a gente... Deixa eu tentar fazer isso rápido, né? A gente tem aquela identidade, olha. VK ao quadrado. Uma das identidades que a gente provou no início, né? Onde é que a gente está? Então, é uma identidade que a gente... que a gente obtém... Então, deixa eu escrever ela, né? Como é que é a identidade? Que VK ao quadrado menos 12 K ao quadrado é igual a 4 vezes menos 2 elevado a K. Vamos ver por que é isso. O que é VK ao quadrado menos 12K ao quadrado? É VK mais o K raiz de 12? Então, como é que era... Deixa eu fazer aqui embaixo essa caracterização do K e VK, né? Afinal, o alfa K, como é que era? Era VK mais o K raiz de 12 sobre 2. E o alfa menos K, se vocês quiserem, é VK menos o K raiz de 12 sobre 2. Não, mas não é o alfa menos K, perdão, é o alfa barra AK. Quem que é o alfa barra? O alfa barra é 1 menos raiz de 3. Alfa barra não é 1, é menos 2. Então, quando você multiplica... Isso é um fato geral, tem uma identidade geral, né? Mas quando você multiplica, vai dar... bom, no nosso caso, menos 2 elevado a K. É uma identidade que a gente provou logo no início. É um caso particular dessa identidade, olha, que diz que... Essa é das primeiras identidades que a gente provou. Onde que está isso?
esse negócio, por que que... Eu achei que eu tinha provado essa identidade. Bom, não importa. O fato é que aqui a gente sabe fazer essa conta. O alfa vezes alfa barra é menos 2, ou menos 2 elevado a k, é vk ao quadrado, menos 12k ao quadrado. Não é isso vezes isso, vai dar vk ao quadrado menos 12 o k ao quadrado. Tudo isso sobre 4. Então dá exatamente aquilo que está escrito lá. vk ao quadrado menos 12k ao quadrado, 4 vezes 2 é menos k. Então a gente tem essa identidade sempre. Portanto, o MDC entre um cara que divida o k e vk ao mesmo tempo tem que dividir essa expressão que é uma potência de menos 1 vezes 2ak mais 2, né? Mas, em particular, o MDC tem que ser uma potência de 2. Mas, em particular, o MDC não pode ter nenhum fator comum com um número ímpar maior que 1, com 2n menos 1, por exemplo. Quer dizer, o MDC entre 2n menos 1 e o U2n menos 1 tem que ser 1. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Então, deixa eu apagar aqui, vou ganhar essa prova, que eu estou querendo manter aquele enunciado. Tá, por que é isso? Então, vamos ver exatamente em que instância eu quero usar esse negócio. Eu sei que o 2n menos... Não é porque eu sei que eu estou supondo que 2n menos 1 divide v2n menos 1. Então, eu vou usar isso para cá igual a 2n menos 1. A gente tem v 2n menos 1 ao quadrado, né? Menos 12 u 2n menos 1 ao quadrado é 4 vezes menos 2 elevado a 2n menos 1. Né? Mas, em particular, né, como... Né, então, pois acontece isso, e 2n menos 1 divide o v 2n menos 1. Né? Como 2n menos 1 é primo com isso, porque isso aqui é basicamente uma potência de 2, né? E divide isso, então tem que ser primo com isso. Se tiver algum fator comum entre 2n menos 1 e isso, vai dividir ao mesmo tempo isso e isso, e, portanto, teria que dividir isso. Mas 2n menos 1 não tem nenhum fator primo com isso, porque aquele cara é ímpar e isso aqui é uma potência de 2, basicamente. 2 menos 1, tá? Então, conclusão, a gente está exatamente nas condições do nosso... da nossa proposição. Em vez de n, é 2n menos 1. Né? A gente tem MDC entre o discriminante, que é 12, né? E 2n menos 1 é 1. 2n menos 1 mais 1 é uma potência de 2, então você só pode tomar r igual a 2. Para r igual a 2, a gente tem que o n mais 1, né? Então 2an menos 1 divide o 2an, que é esse cara mais 1. O 2an, como a gente viu, que é o 2n menos 1 v 2n menos 1, mais 2n menos 1 é primo com, né, o MDC entre 2n menos 1 e o U 2n menos 1 mais 1 sobre 2, né, que é o U 2n menos 1, né, é 1. Foi o que eu acabei que eu tinha concluído lá, eu tinha falado lá, o MDC entre 2n menos 1 e o índice 2n menos 1 é 1. Então a gente está nessas condições, portanto o n, quer dizer, esse cara aqui, 2n menos 1 é primo. Então a gente já provou que se o teste de Lucas-Lehmer der certo, você fica contente que o cara é primo. Então isso prova o critério de Lucas-Lehmer na direção afirmativa.
Falta provar a recíproca, Luciano. Desculpa, passou um pouquinho da hora, mas 5 minutinhos. Ah, tá. Você vai dar 19? Tem 19? A 19 é revisão. Revisão, então. Ah, tá. Então você faz. Então eu estou tranquilo. Tá? Tem um simulado, mas vai ser mais tarde. Vai ser depois da aula do Luciano. Se quiser usar um pouco mais de minutos para concluir o que você está fazendo. Não, mas é rápido. Eu já estou no finzinho da prova do Lucas Lembra onde que está. Deixa eu dar uma colada para não atrapalhar. Bom, vamos lá. Então agora vamos supor que o MN é primo. Suponha agora. Então agora é a ida, né? A gente provou a volta. Então que 2AN menos 1 é primo. Tá? O que a gente quer provar? A gente quer provar que 2AN menos 1 divide SN menos 2, né? Isso é equivalente a provar que 2AN menos 1 divide V2AN menos 1. Queremos provar que que 2AN menos 1 divide V índice 2AN menos 1. Para isso, como a gente provou a maior parte dos resultados para o N, se ele divide 2AN menos 1, ele vai ter que dividir o 2AN. Então vamos provar que ele divide o 2AN. Vamos ver que 2AN menos 1 divide o índice 2AN. 2AN, naturalmente, é 2AN menos 1 mais 1. Então é um daqueles casos, né, que P divide o P mais 1, né? Mas para isso, basta ver que né, como é que era o negócio? Se n é primo, n divide o n menos 1, se d é quadrado módulo n, divide o n mais 1, se d, que é o discriminante, não é quadrado módulo n. Então basta ver que 2AN menos 1, que é o cara, né? É menos 1. Mais 2AN menos 1. Eu estou supondo n maior que 2, que é importante, porque então, se n for 2, 2AN menos 1 é 3, mas se n é maior que 2, né, e esse cara é primo, esse cara vai ser primo com 3, né? Porque se 2AN menos 1 é primo, o n tem que ser primo, né? Como a gente já sabe. Isso a gente já sabe há bastante tempo, porque 2 elevado a AB menos 1 fatora, né? Múltiplo, por exemplo, de 2 elevado a A menos 1. A gente já sabe que se 2AN menos 1 é primo, então n é primo. N é primo maior que 2, 2AN menos 1 é um primo maior que 3. Então, bom, você tem esse 12, 2AN menos 1, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Quadrado não faz nada com o símbolo de Legendre, quer dizer, 2 ao quadrado isso vai ser 1, então isso aqui é 3, 2AN menos 1. Agora, 2AN menos 1 é primo, isso é uma coisa do tipo, quero ver se um primo é quadrado módulo outro. A gente pode usar a reciprocidade quadrática, então. A gente tem dois primos aqui, só que 2AN menos 1 n é ímpar, né? Porque n é maior que 2, n é primo em particular, n é ímpar. E esse negócio, módulo 3, vai dar 2 menos 1 é 1 módulo 3. Não, desculpa, mas eu estou interessado no módulo 4, né? Mas tudo bem, vai ser importante o módulo 3 também. Isso é 1 módulo 3 e é menos 1 módulo 4, que é o múltiplo de 4 menos 1. Tá? N é ímpar, 2AN é 2 módulo 3. 2AN menos 1 é 1 módulo 3. E 2AN é múltiplo de 4, 2AN menos 1 é menos 1 módulo 4. É 3 módulo 4, se vocês quiserem. Né? Então, reciprocidade quadrática diz que isso aqui é menos, porque isso aqui é 3 módulo 4, isso aqui também, são dois primos. É menos 2AN menos 1, 3. 2AN menos 1 é 1 módulo 3, então é menos 1, 3, é menos 1. Como a gente queria. Tá? Então basta ver isso, a gente viu. O negócio a gente viu que esse cara é menos 1. Então, 2AN menos 1 divide o 2AN. Assim, 2AN menos 1, tá? Por
Porque a gente viu que esse cara dá menos 1. Portanto, né, pelas proposições que a gente provou na aula passada, esse primo tem que dividir o índice, esse primo mais 1, que é o caso ainda não quadrado. Esse primo mais 1 dá exatamente o U2AN. Então, 2AN menos 1 divide o U2AN, que é U2AN menos 1, V2AN menos 1. E o que eu quero concluir é que ele divide o V2AN menos 1. Eu quero ver que ele não divide o U2AN menos 1, né? Tá. Bom, e aí a gente tem essas identidades, né? Por exemplo, da fórmula que, por exemplo, daquela fórmula ali, trocando m por n menos 1, V2AN menos 1 ao quadrado, quanto é que dá? Dá o próprio V2AN, tem um termo inicial que é 2 vezes menos 2 elevado a 2AN menos 1. Né? Só de elevar uma expressão dessas ao quadrado, vai ter a expressão correspondente ao próximo valor de m, um termo do meio que é 2 vezes isso, que é 2 vezes menos 2 a 2AM. No nosso caso, 2 vezes menos 2 a 2AN menos 1. Ou seja, agora 2AN menos 1 é esse cara mais 1, é esse primo aqui, mais 1 sobre 2. Então, esse primo menos 1 sobre 2 ia ser 2 a 2AN menos 1, menos 1. Então, deixa escrever isso como V2AN menos 4 vezes menos 2 elevado a uma coisa que eu vou escrever como 2AN menos 1, P menos 1 sobre 2. Então, símbolo de Legendre isso aqui vai dar um menos 2P. Né? Então, isso aqui, módulo P, ou seja, módulo 2AN menos 1 vai ser congruente a V2AN menos 4 vezes menos 2, 2AN menos 1, módulo 2AN menos 1. 2 é quadrado módulo 2AN menos 1, porque a ordem de 2 é ímpar, né? Eu vou botar isso entre parênteses. 2AN é 1 módulo 2AN menos 1. Então, por exemplo, 2 é congruente a 2AN mais 1. N mais 1 é par, é 2 a N mais 1 sobre 2. N mais... né? 2N mais 1 sobre 2 ao quadrado, por exemplo. Então, esse cara é quadrado, quer dizer, o 2 é quadrado, agora menos 1 não é quadrado. 2N menos 1 é um primo congruente a 3 módulo 4. Então, isso daqui dá menos 1, porque o 2 esse troço dá 1, mas menos 1 esse troço dá menos 1. Então, isso aqui é V2AN mais 4. Né? Módulo nossa coisa. Módulo 2AN menos 1. Estamos perto do fim. Agora, você tem o V2AN. Então, a ideia é... Vamos olhar para Z de raiz de 3, se você quiser. Né? Z módulo 2AN menos 1, Z de raiz de 3, chamar isso de K. Como a gente sabe, a gente fez a conta, né? O 3 não é quadrado módulo esse cara. Então, isso aqui é um corpo. Como a gente viu na aula passada. A gente tem... Então, nesse corpo, V índice 2AN. 2AN é exatamente esse primo mais 1, né? Isso aqui é 1 mais raiz de 3 a 2AN, mais 1 menos raiz de 3 a 2AN. Isso aqui é 1 mais raiz de 3, 1 mais raiz de 3 a 2AN menos 1, mais 1 menos raiz de 3, 1 menos raiz de 3 a 2AN menos 1. 2AN menos 1 é o nosso primo, é o primo P,
E é aquela coisa, x mais YAP é XAP mais YAP. Então isso aqui, no nosso corpo, em K, né? Vou escrever congruente, mas é igual em K. É 1 mais raiz de 3. 1 mais raiz de 3 AP, quer dizer, raiz de 3 vezes 3A 2AN menos 1 sobre 2, que é o 3 2AN menos 1, né? Mas é uma conta que a gente já tinha feito da vez passada. Mais 1 menos raiz de 3, a mesma coisa, né? 1 menos raiz de 3 vezes 3A 2AN menos 1 sobre 2. Esse 3A 2AN menos 1 sobre 2 é o 3AP menos 1 sobre 2. É o 3 2AN menos 1, que a gente já calculou, dá menos 1. Então isso é 1 mais raiz de 3, 1 menos raiz de 3. Mais 1 menos raiz de 3. 1 mais raiz de 3, né? Menos com menos dá mais. Dá menos 2 mais menos 2, que é menos 4, nesse corpo. Então esse cara a gente sabe que não é múltiplo do... que a gente sabe quanto é que ele dá módulo 2AN menos 1, dá menos 4. A gente está provando então que V2AN é menos 4 módulo que a gente quer. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que V2AN menos 1 ao quadrado, que é a conta que a gente tinha feito antes, é congruente a V2AN mais 4. Agora o V2AN a gente calculou, deu menos 4, né? É congruente a menos 4 mais 4, que é 0, módulo 2AN menos 1. E, portanto, 2AN menos 1 divide V2AN menos 1. E acabou a prova. E aí está aí o que você queria, é isso que a gente queria provar, né? Que é isso equivalente a que 2AN menos 1 divide o SN menos 2 da nossa sequência. Então isso termina a prova da volta, aprovado o Lucas Lema, vocês já sabem como é que a gente acha primos muito grandes. Obrigado, grupo. Assim, então isso acaba essa aula. A aula que vem a gente vai falar um pouquinho de polinômios ciclotômicos e aí acaba, falta só uma aula para acabar esse curso. Tá bom, obrigado.